Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Vou dar aula agora para o 7º ano. E nós vamos fazer uma revisão, tá, para o nosso simulado, que vai valer nota agora para o 2º bimestre. Então quero que vocês prestem bastante atenção aí na nossa correção, tá? Correção não, desculpa, para a nossa revisão. E depois eu vou dar uns exercícios aí para vocês praticarem aí. Claro, depois eu vou dar o gabarito e vocês vão estudar para o simulado por aí, tá bom? Vamos lá, nós vamos falar sobre o assunto que é reforma religiosa, tá? A reforma religiosa, ela teve várias fases, mas eu vou falar as principais delas, já que a gente está fazendo uma revisão, não é uma aula muito comprida, tá? A gente vai falar de Martim Lutero. Martim Lutero era um monge, tá? Na qual ele, na igreja que ele comandava, essa igreja, ele vai começar a criticar a Igreja Católica. Mas, incrível que pareça, ele não era contra a Igreja Católica, ele era contra aqueles que faziam tudo de errado na Igreja Católica. Entre elas, ele vai pegar as 95 teses que vai pregar na porta da igreja lá. E ele pregando essas 95 teses, tá? Ele vai fazer as críticas às indulgências e às simonias que eram feitas pela Igreja Católica, tá? A gente sabe que as indulgências são documentos que eram colocados lá pela igreja para você se salvar. E as simonias eram objetos considerados sagrados para a Igreja Católica, tá? Então Martim Lutero, ele vai fazer isso, tá? Outro camarada que vai se destacar vai ser... esqueci ainda de falar. Nessas 95 teses que ele vai contra a Igreja Católica, tá? Ele é protegido pelos nobres, tá? Porque as ideias dele era porque os nobres estavam de olho nas terras da igreja, então os nobres vão proteger Martim Lutero. Já vai aparecer outro camarada chamado João Calvino, tá? Que ele vai começar a criticar também o comportamento da Igreja Católica, sendo que ele vai ter um apoio vai ter um apoio da burguesia. Por quê? Porque a igreja pregava que se você tinha dinheiro era pecado. Engraçado, era uma coisa meio fora do normal, já que a igreja era muito rica, né? Se a igreja era rica, era pecadora então, né? Mas não, esses camaradas da igreja, eles diziam, né, na época que para ter dinheiro era pecado, tá? E João Calvino, ele vai pregar ao contrário disso, tá? Então, ele vai ser perseguido também e quem vai protegê-lo vai ser a burguesia, tá bom? Agora, nessa época aí também, vai ser aquela época de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E na Idade Moderna vai ser criado um sistema econômico chamado mercantilismo, tá? O mercantilismo teve várias fases, tá? O metalismo, o balanço comercial favorável, deixa eu ver outra coisa aqui, a exploração das colônias, assim vai, pacto colonial. Então o que vai acontecer? Numa delas vai ser a balança comercial favorável, tá? Onde os países, né, eles, para ter uma balança comercial favorável, eles teriam que vender mais e comprar menos, tá? Mas como eles faziam para proteger as suas mercadorias ou as suas manufaturas, vamos botar, contra as mercadorias de outros países que poderiam entrar em seu país? Eles faziam leis protecionistas, tá? Na qual qualquer mercadoria que entrasse no país deles, eles taxavam altos impostos e essa mercadoria acabava se tornando muito cara, tá? Então, a dele vendendo em outros países estando mais barato, então ele ia vender mais e comprar menos. Então, isso chamava de balança comercial favorável, tá? Outra coisa também, nesse período aí,
desse estilo, né, que eu estou falando, que é uma mudança aí até de poder, né, que existia na Idade Média. Quem mandava eram os senhores feudais. Aí vai mudar, vai ser agora um reino absolutista, vai ser centralizado o poder agora no rei. Aí com isso tudo, que está dando essa mudança, também vai começar a aparecer as primeiras nações. E a primeira delas a aparecer, incrível que pareça, é Portugal. Tá? Tinha a Guerra da Reconquista, porque naquela região ali da Península Ibérica, os muçulmanos estavam naquela região. Então, Dom Afonso Henrique, ele vai expulsar ali daquela região chamada Portugalês, tá? Vai expulsar os muçulmanos daquela região. E o rei de Castela, reconhecendo isso, vai doar aquela região para Dom Afonso. Já seu filho também, Dom Henrique, certo? Vai entrar em guerra até por Castela quando ele vai fundar aí o país Portugal. Então, o que vai acontecer? Com a guerra contra Castela, ele vai vencer. E assim Portugal vai nascer. E aí, Portugal nascendo, aí vai começar a entrar nas grandes navegações, que é o quê? A procura ou melhor, para trazer as especiarias para a Europa. Nós sabemos que nesse período aí os turcos otomanos tomou aquela região ali do Mediterrâneo, então não tinha como você passar pelo Mediterrâneo para entrar ali no Oriente Médio em direção às Índias, né? Que aquela região toda era as Índias. Então o que Portugal vai fazer? Vai tentar contornar o continente português. O continente africano, existe continente português, tá? O continente africano. Então o que vai ser feito? Os portugueses vão criar uma escola chamada Escola de Sagres, tá? Essa escola não é uma escola padrão igual a gente tem hoje, tá? Professor e aluno. Na realidade, essa escola era uma troca de experiências entre esses navegadores, tá? Então, esses navegadores trocavam experiências, tá? Para que, quando eles fossem navegar, saber o que poderiam fazer. E cada vez que cada um deles navegavam, traziam as experiências, tá? E lá eles trocavam essas experiências. Entre esses camaradas, chegou até a frequentar a escola de Sagres, foi Cristóvão Colombo. Ele era de Gênova. Nessa época ainda não tinha muito essa coisa assim de falar assim, eu sou português, eu sou francês, eu sou inglês. Não tinha, tá? As pessoas assim, iam viver ali na Europa, ia onde oferecesse melhor nível financeiro, tá? Colombo, por exemplo, ele vai chegar em Portugal e vai falar, a terra é redonda e eu posso chegar às Índias contornando a terra. Muitos falaram que ele era louco, tá? Aí, o rei da Espanha, que tinha saído da Guerra da Reconquista, tá? Que era Fernando e Isabel, os reis católicos, vão patrocinar essa viagem dele, dando 3 embarcações, Santa Maria, Pinta e Ninha, tá? Vai dar essas 3 embarcações, na realidade deu até 4, tá? Mas uma delas afundou. Mas essas 3 que vai conseguir chegar aqui num novo continente na qual a Europa não tinha conhecimento, tá? Quando Colombo retorna, depois ele chegou a fazer 4 viagens para cá, mas naquele país ele acreditava que tinha chegado às Índias, tá? Mas foi o navegador Américo Vespúcio que vai falar, aquilo ali não se trata das Índias não, tá? Aquilo ali se trata de um novo continente. Por isso que foi chamado continente de América, tá? Continuando aqui a nossa revisãozinha, deixa eu ver aqui que eu possa acrescentar aqui. Lembrei outro assunto aqui. Portugal, como eu falei, ele começou a contornar ali o litoral africano e montando ali algumas feitorias. Entre elas, por exemplo, tem a região de Luanda. Tinha os reinos de lá que valorizavam muito os búzios. Búzios eram pequenas conchas que o cara podia recolher no mar, né? E aqueles búzios, para eles, era como se fosse moeda de troca, como se fosse dinheiro. Então os portugueses malandros, eles pegaram muito desses búzios, certo? E chegava lá para esse rei, trocava por mercadorias.
tá? Que eram pegos ali no continente africano, tá? Vamos lá. Outra coisa também, o que vai acontecer? Com a descoberta aqui da América, né, agora, continente americano, já com o nome, papel passado, os espanhóis, eles vão começar a vir para cá para colonizar. Os espanhóis que chegaram aqui primeiro foram deixando seus descendentes. E os descendentes desses espanhóis, nascidos aqui na colônia da América, eram chamados de crioulos. E os espanhóis nascidos na Europa, tá, que vinham para cá, para a América, era chamado de chapetones. Sendo que os crioulos, apesar de ser parte da elite, mas eles nunca faziam parte da administração das colônias espanholas aqui na América. Pessoal, espero que vocês tenham pego aí. Agora eu vou passar os exercícios para vocês. Copiem no caderno, anotem aí as respostas depois e a gente vai corrigindo. Pessoal, peguem aí os exercícios. E aí, pessoal? Escreveu aí bonitinho? Botaram as respostas? Agora eu vou daqui a pouco passar o gabarito para vocês estudarem, tá? Não esqueçam de estudar, é muito importante vocês tirarem boas notas, tá? Nesses simulados, porque, né, já está indo para o segundo bimestre, né? Já estamos não, né? Já estamos no segundo bimestre. Essa avaliação é do segundo bimestre, tá? Então peguem aí agora o gabarito e confere aí, tá? Mas por favor, gente, tentam fazer primeiro. Quando chegar na hora do gabarito, vocês param o vídeo e tentam fazer. Depois, vocês retornem aqui para o nosso vídeo e vai lá ver se vocês acertaram. Esse é um meio de vocês também, caso vocês errem, incrível que pareça, a gente aprende mais com os erros, às vezes, do que o que a gente acerta, tá? Então, vou dar o gabarito aí para vocês. Peguem aí. E aí, pessoal, pegaram o gabarito? Acertaram muito? Erraram? Ou só colaram? Mas eu tenho certeza que vocês fizeram, tá? Então estudem por aí, que é isso que vai cair no nosso simulado, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!